Você quer fazer uma pesquisa de delineamento ecológico com dados do DataSUS para submeter um resumo no evento científico ou até mesmo para escrever um artigo, desenvolver tarefas de iniciação científica e não sabe como fazer ou nem por onde começar? Este é o primeiro vídeo de uma série de uma playlist aqui do meu canal, onde vou trazer tudo o que você precisa saber para coletar e analisar dados do DataSUS para um estudo ecológico. Conteúdos desse vídeo, então, que nós vamos ver: como encontrar e baixar os dados de mortalidade no Tabnet DataSUS, baixar dados de população para o denominador da taxa de mortalidade, porque sim, a gente precisa botar os dados lá no nosso banco de dados ecológico em taxas e calcular essa taxa de mortalidade. Dicas, exemplos e alternativas de dados possíveis no DataSUS também vou mostrar para vocês. Importante, antes de eu mostrar o banco, o Tabnet, que estudos ecológicos são estudos com dados agregados. Então, por isso, a gente calcula a taxa. A gente sempre vai ter que ter o denominador, sendo a população, né, daquele desfecho que a gente está investigando. Nunca pode ser o número absoluto. E a menor unidade agregada que a gente tem lá no banco de dados do DataSUS é um município, tá? Isso nós vamos ver. Então, é município, estado, né, que é a unidade da federação e região do Brasil. Bom, também é importante saber, e são assuntos dos demais vídeos dessa playlist, que esse é o vídeo inicial, como eu falei antes, as taxas são indicadas vir acompanhadas por intervalo de confiança de 95%, ou seja, não pode vir só a taxa de mortalidade, por exemplo, 7,5 a cada 10 mil habitantes. A gente tem que ter esse intervalo de confiança, que é uma forma que a gente consegue inferir e fazer comparações, caso vocês estejam comparando grupos, comparando municípios, regiões e tal, por meio do intervalo de confiança a gente consegue inferir, né, usar na discussão do trabalho. A mortalidade absoluta que a gente retira lá do DataSUS, ela não é, assim, 100% correta. A gente precisa também aplicar um fator de correção para aqueles casos, né, que a gente sabe que existe nesses bancos de dados, assim, do DataSUS, que é a subnotificação ou as causas mal definidas. Então, também vai ter um vídeo sobre como fazer esse cálculo, quantos por cento a mais a gente tem que colocar conforme o local, conforme a patologia, né, a causa da morte. O exemplo, então, de dados que eu escolhi para mostrar para vocês nesse vídeo, para baixar lá do Tabnet DataSUS, é sobre, então, as taxas de mortalidade por câncer de mama em mulheres com 20 anos ou mais. Já vou explicar por que eu escolhi essa faixa etária. Do Rio Grande do Sul, que vai ser uma unidade agregada nossa, e do Rio Grande do Norte, na última década disponível, lá no Tabnet DataSUS, que o último ano que a gente tem os dados é 2024, que eu vos falo hoje, no mês de abril de 2026. Bom, primeira coisa, então, a gente tem que entrar no site lá do Tabnet DataSUS. Então, vocês podem dar um Google aqui, Tabnet DataSUS. Aí vai, então, ser direcionado para essa página, tá? E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês o banco, já que eu organizei aqui as variáveis que a gente vai precisar para responder, né, para coletar aquelas informações que eu falei antes da taxa de mortalidade por câncer de mama em mulheres, né, com 20 anos ou mais. Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Então, assim, a gente tem, quando a gente fala em banco de dados de estudo ecológico, o ano, né, ou o período, enfim, ele é a nossa variável independente. Aqui eu escolhi a última década, mas lá no DataSUS vocês também têm como pegar informação por mês, ou pode ser um ano só, depende do que o estudo quer fazer, tá? Aqui eu vou botar a última década. Então, a gente já vai pôr aqui 2015 a 2024, né? Porque 2024 é a última informação que a gente tem agora em abril de 2026. Então, vou puxar ali até 2024, tá? Vejam o detalhe aqui, né? Olha que a contagem são 10, né? 10 anos, uma década. Eu falo isso porque às vezes é muito comum o pessoal confundir, botar 2014 e 2024, mas lembrem que o ano, ele também conta, né? Porque aqui é de janeiro de 2015 a dezembro de 2024, tá? Por isso que
a década fica assim, 2015 e 2024. Aqui, essa variável aqui eu vou excluir, tá? Eu deixei ali para lembrar de falar para vocês que caso a gente faça por região do Brasil, por exemplo, a gente pode empilhar essas informações, tá? A gente pode ter todas as informações que a gente quer por região para depois fazer a análise separada, ou eu poderia ter vários municípios empilhados também. Aqui, como eu escolhi um exemplo mais simples para mostrar para vocês, a gente quer ter o dado do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte, então o que a gente precisa e esse entendimento de banco ecológico, que ele é totalmente diferente de um banco individuado, onde no banco individuado eu teria pessoas em cada linha, né? Aqui eu tenho ano. Então, o que a gente precisa? Para cada coisa que a gente for analisar, a gente vai ter que ter uma variável. Então, aqui, eu quero os óbitos por câncer de mama no Rio Grande do Sul, né? Então, das mulheres com 20 anos ou mais. Né? Esse caso eu vou fazer só com mulheres, mas se fosse, tem o câncer de mama em homens, mas não é interesse aqui nesse exemplo. Eu poderia ter uma outra patologia, por exemplo, que eu quero também no meu estudo mostrar a diferença entre sexo feminino e masculino. Daí eu iria criar uma outra coluna aqui e coletar dados do sexo masculino. Então, ia ter uma coluna óbito do sexo feminino, outra óbito do sexo masculino. Também, se caso vocês queiram, seja interesse do estudo comparar faixas etárias diferentes, aí vai ter que ter uma coluna para cada faixa etária. Então, se, por exemplo, eu quisesse fazer mulheres adultas e idosas, daí eu poderia fazer de 20 a 59 anos e depois 60 anos ou mais. Daí também ia ter que ter uma coluna separada para cada uma dessas classificações, tá? Então, não é igual um banco de dados individuado, onde a gente tem a variável sexo e põe feminino masculino, variável faixa etária e põe várias faixas etárias. Então, é uma lógica diferente. E aqui, gente, eu até deixei em outra cor, né, cores diferentes. Lembram que eu falei que é taxa? Então, a gente precisa ter no denominador a gente precisa ter a taxa, né, a população para calcular a taxa. Então, no numerador, a gente vai ter o número de óbitos e no nosso denominador, a população. Só que vejam aqui, a população tem que ser referência do óbito, né? Então, eu quero a população do Rio Grande do Sul, do sexo feminino, com 20 anos ou mais. E da mesma forma, eu vou ter a mesma coisa para o Rio Grande do Norte, para a gente fazer essas taxas, tá bem? Então, eu quero mostrar primeiro para vocês como que a gente coleta a informação do número de óbitos lá no Tabinete DataSUS, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, entrou aqui no site, né, Tabinete DataSUS, que a gente deu um Google para achar, e aí vocês vão vir aqui em estatísticas vitais, e nessa opção, mortalidade desde 96 pelo CID-10. Daí ele vai direcionar para essa página, vocês veem mortalidade geral, e aqui embaixo, que é a área de abrangência geográfica, como a gente quer o estado do Rio Grande do Sul e o estado do Rio Grande do Norte, a gente vai escolher a opção Brasil por região e unidade da federação. Tá? Se a gente quisesse um estado específico, já dá para vir direto, e se a gente quisesse por municípios, buscar municípios, daí poderia ser aqui que ele vai ter a lista de todos os municípios do Brasil. Bom, aí ele direciona agora para essa página. O que a gente vai ter que selecionar? Aqui na linha, a gente vai botar ano do óbito, né? Lembram lá do nosso banco? Ó, a gente vai ver por ano, tá? Se fosse mês, dependendo, aí tem ano, mês do óbito, mês do óbito. Então, aqui tem várias opções que vocês podem explorar, tá? Aí, na coluna, a gente vai botar unidade da federação, que é o jeito que eu quero que saia a informação. E aqui, óbito por residência, porque tem a opção de óbito por ocorrência. No período disponível, eu quero a década 2015 e 2024. Então, eu clico aqui no último ano, né? Como eu falei para vocês que é 2024, vou rolar até 2015 e com o shift do teclado clicado, eu clico no 2015 para ele selecionar todos assim. Tá? Daí aqui embaixo a gente tem uma opção seleções disponíveis, tá? Aí o que a gente vai fazer? Bom, eu quero primeiro os dados do Rio Grande do Sul, olhem aqui no banco, tá? Ó, óbitos por câncer de mama no Rio Grande do Sul, feminino 20 anos ou mais. Tá? Então, aqui, gente, outra coisa que eu quero dizer, eu, tá, coloco um nome que para mim fica fácil entender o que é,
tá? Então, por isso que eu boto aqui, ó, óbito, CA mama e que não seja muito longo, né? E que também não tenha coisas que o programa estatístico pode identificar de uma forma e dar uma bugada. Tipo, lembram, tem um vídeo até que eu falo aqui, que dicas de banco de dados, que a gente nunca começa o nome de variável com número, não deixa espaço, não deixa acento, ser cedilha, essas coisas assim, tá? Então, por isso que ela tá dessa forma. Bom, então eu quero óbito por câncer de mama no Rio Grande do Sul, sexo feminino, 20 anos ou mais. Aí a gente vai botar aqui nessas seleções disponíveis. Então, primeiro eu vou pegar o Rio Grande do Sul. Aí eu tenho aqui, ó, a questão do sexo, tá? Vou ver aqui no sexo, a gente não quer câncer de mama masculino, só feminino, clico no sexo, tá? Se as variáveis que eu não quero selecionar, não quero separar, a gente não entra, porque dele vai vir todas, tá? Por exemplo, aí eu quero agora a faixa etária, tá? A faixa etária aqui é essa aqui que diz só faixa etária. Então, olha aqui, o motivo porque eu peguei a partir de 20 anos, né? Sabemos que adultos é a partir dos 18, mas a gente não tem essa opção aqui no DataSUS. Tem daí a faixa etária 15 a 19 e depois 20 a 29. Então, eu optei por pegar 20 anos ou mais. Então, eu vou fazer aquele esquema do shift, né? Deixei selecionado esse e vou vir até a faixa 80 anos e mais, porque eu não quero separado nessa minha coleta de dados por faixa etária, eu quero todas as mulheres com mais de 20 anos. Aí, a outra coisa que a gente vai fazer, e última coisa, é escolher a mortalidade que a gente quer por qual doença, né? Qual registro. Aí a gente vem aqui em categoria da CID-10, que dele vai ter todos aqueles códigos, né, da CID-10, que é a Classificação Internacional de Doença, e o câncer de mama é o C50, neoplasia maligna de mama. Caso isso acontece também, tá? Vocês tenham um conjunto de patologias que vocês querem a mortalidade, por exemplo, doenças cardiovasculares. Então, é um conjunto de doenças que isso vocês encontram em outros artigos publicados sobre o assunto, quais os CIDs que correspondem àquele tipo de doença, né? Ou até mesmo a neoplasia, às vezes tem vários CIDs que compõem um tipo de neoplasia. Aí vocês podem ir buscando e aí, uma dica que eu dou para vocês é, se ele não está numa sequência, como aqui, né, a gente usou do ano, da faixa etária, que a gente dá o shift, vocês usam o control. Então, vocês clicam em cima do CID, digamos, com o control, daí solta o control, quando for clicar no outro, clica com o control junto, para ele trazer o conjunto das informações juntas, tá bem? Bom, aqui eu já fiz toda a seleção que eu quero, aí a gente vem aqui embaixo, ó, tem esse mostra, aí ele vai trazer, né, ele está buscando os dados para a gente. Aí a gente tem que verificar aqui se veio tudo certo, porque às vezes o site, ele te manda uma coisa que não tem nada a ver com o que vocês pediram, tá? Aí tem que fechar tudo, fecha o navegador e abre de novo, tá? Ou às vezes, quando a gente busca muitas vezes, muitas informações, ele pode acontecer. Então, ó, ele está trazendo do Rio Grande do Sul, o CID C50, nessa faixa etária aqui, sexo feminino e esse período, tá tudo certinho. Aí a gente vem aqui, copia como CS.csv, ele vai baixar um Excel para nós, tá? Vou aumentar aqui para vocês verem. Aqui também a gente pode verificar todas as informações. Ó, aqui o ano do óbito tá igualzinho lá do meu banco. Como eu só pedi o RS, eu vou só copiar aqui e vou colar lá no meu banco do Excel. Aí lembrem de colar sempre somente valores para evitar qualquer problema de ele entender depois para análise estatística como não sendo número. Tá? Vamos dar uma salvadinha. E aí, gente, muito simples, tá? Agora, quando a gente fecha aqui, quando a gente voltar aqui, toda essa seleção que a gente fez antes, ele fica salvo. Agora, a única coisa que eu tenho que mudar é Rio Grande do Norte. Eu clico aqui e peço a mesma coisa. Copia com o CSV, verifiquei aqui, ó, tudo certinho. Aí agora ele abriu essa informação. Ó, já dá para ver que é bem menor o número absoluto, mas claro que a gente tem que considerar, né, a população para fazer a taxa. Tá?
Aí agora eu preciso da população residente que seja o denominador desse meu óbito, né? Que advenha dessa população. Então, agora a gente vai abrir outra parte lá do Tabinete DataSUS, tá? Essas informações da população é do IBGE, mas tem aqui no DataSUS, então a gente já pode usar aqui. Eu prefiro fazer assim. Uma dica, tá? Uma observação. Por exemplo, se vocês precisarem informação de município, ele não tem aqui por município a população residente, a mortalidade tem. Daí vocês podem buscar direto no site do Tabinete, tá? Eu vou fechar aqui e vou buscar tudo de novo, tá? Tabinete DataSUS. Aqui, tá? Voltamos para aquela mesma página. Aí agora aqui na frente, né, nesse menu, vocês vão vir em demográficos e socioeconômicos e vem em população residente. Então, aqui vocês vão escolher essa penúltima opção, que é a projeção da população 2010, 2020 e 2060, edição 2018, tá? Hoje, ele está nos dando essa opção, né, em abril de 2026, eu acredito que logo vai atualizar, porque ele está aparecendo aqui, ó, população não mais em uso, porque tem uma atualização aqui no final. Daí vocês cliquem aqui, que é a versão 2020, edição 2024, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? É muito semelhante, tá? Aqui na linha, a mesma coisa, ano, coluna unidade da federação, e aqui vai ser a população residente. Aí aqui, ó, como ele tem a projeção, né, ele vai estar, que é o 2070, que é feita uma projeção que o IBGE fornece. A gente, o nosso último ano é 2024 e 2015. Lembram lá do esquema do Shift? Aí, agora, nas seleções disponíveis, a gente vai escolher aqui a mesma coisa, unidade da federação. Primeiro, eu vou pegar a população do Rio Grande do Sul. Aí, o sexo, a gente só quer o feminino. E a faixa etária, venham na faixa etária 2, que nesse meu exemplo, ele tem as faixas etárias mais largas. Aqui é mais curtinho, né? E a idade simples é a idade específica. Enfim, isso aí vocês podem explorar bastante aqui no site. Então, vou selecionar aqui a mesma faixa etária que eu selecionei antes. Mostra. Então, aqui ele nos dá a população, mesmo esquema, verificar se está tudo certinho aqui, tudo ok, copia como CSV. Vamos abrir e colar lá na nossa população, Rio Grande do Sul, sexo feminino, 20 anos ou mais, para ter o denominador da nossa taxa. Então, aqui somente valores. Tá? Deixa eu fechar aqui esse monte de bancos. E agora a última coisa desse banco, né, que é um banco simples, desse exemplo que eu trouxe, é exatamente a mesma coisa para o Rio Grande do Norte. Então, eu fecho aqui. Aqui é a mesma coisa que eu falei antes, está tudo selecionado, agora eu só vou botar o Rio Grande do Norte, mostra, copia CSV. Então, a população é bem menor, então também reforça a importância da gente calcular a taxa. Aqui ele baixou o banco para nós. A mesma coisa, vou copiar e colar aqui somente valores, tá? Então, essa parte está feita. E agora, então, para finalizar os dados desse vídeo, a gente vai calcular a taxa de mortalidade. Então, eu vou criar uma variável aqui, taxa. Taxa. Assim, quando é uma mortalidade relativamente alta, é bem comum a gente usar por 100 mil habitantes, tá? Então, eu vou usar isso, mas dependendo do que vocês estão analisando, se é muito baixo, às vezes pode ser por 10 mil ou por 1.000 habitantes. O que é importante é que no trabalho de vocês isso esteja identificado, né? Por quantos, no caso aqui, a gente tem por mulheres, né? A cada 100 mil mulheres, né, adultas, né, nessa faixa etária, a gente vai ter essa taxa. Então, a gente usa a fórmula do Excel, tá? Eu vou fazer aqui do lado, porque depois eu colo somente valores, tá? Porque também quando a gente deixa a fórmula aqui, eu não gosto de deixar assim para passar para o programa estatístico. Eu vou fazer aqui do ladinho. Então, fórmula do Excel igual, abre parênteses, o numerador dividido pelo denominador, né? Aqui eu estou usando o RS, tá?
Aí, vezes, que é o asterisco, 100.000. Bem simples assim, dá um Enter, arrasta, ó, aqui fica aquele quadradinho, arrasta para baixo que ele vai replicar a fórmula. Aí a gente pode deixar aqui duas casas, só depois da vírgula. Aqui vamos botar a taxa RS, né? Vou botar em minúsculo de novo. Taxa RS, 100.000. Aí dá um copiar aqui, cola especial, tem que diminuir de novo. Tá? E aqui vocês excluem. Aí agora vamos fazer a mesma coisa para o Rio Grande do Norte. Tá? Então, igual o numerador aqui, dividido pelo denominador aqui, fecha parênteses, para não abrir aqui, vezes 100.000, asterisco 100.000. Enter, arrasta pelo quadradinho, copia, cola especial, somente os valores, exclui essa aqui. E vamos deixar aqui diminuir o número de decimais. Aí, tá? Então, dependendo o que vocês vão fazer de apresentação em evento, congresso, vocês podem apresentar já em taxa, tipo, isso aqui seria a taxa da década, como se a gente estivesse fazendo um corte da década, então é um resultado, um corte transversal daquela década. Porque vai ter um vídeo aqui também nessa playlist como a gente faz análise temporal, né? O que aconteceu ao longo dos anos, que é outro tipo de análise estatística, outra informação que a gente põe no resumo. Aqui vocês podem, então, botar num trabalho que é a taxa da década. Lembrando que vai ter outro vídeo aqui também para calcular o intervalo de confiança dessa proporção, dessa taxa, para poder incluir e deixar os dados dos resultados para o seu resumo, para o seu artigo, para a sua atividade de iniciação científica, o mais precisa, o mais bem elaborada e o mais informativa possível. Tchau, espero vocês então nos próximos vídeos dessa playlist.